por embalagens menos poluentes. Ideias para substituir as sacolinhas não faltam. Elas são práticas, fáceis de carregar e super resistentes. Por todo lado tem alguém carregando uma sacolinha. São populares e, ao mesmo tempo, vilãs. As sacolas de plástico são responsáveis por 10% do lixo produzido no Brasil. Na verdade, o petróleo, então, é retirado do solo, esgotando as fontes naturais que existem hoje no planeta. E por processos químicos, então, de aquecimento, você tem a obtenção dos produtos plásticos que são rapidamente descartados na natureza. E uma vez descartados na natureza, eles podem demorar cerca de 200 a 400 anos para se decompor e gerando CO2 na atmosfera. Hoje a gente tem visto os grandes problemas ambientais de chuvas ácidas, de aquecimento global, devido a esse acúmulo de CO2 na nossa atmosfera. Sacola plástica virou um hábito de certa forma nocivo ao meio ambiente, né? Ela é um elemento poluidor do meio ambiente. Essa sacola plástica, ela não é reciclada, então ela está indo para os bueiros, ela está indo para os aterros sanitários, diminuindo a sua vida útil. E o que o Ministério Público pretende é essa mudança de mentalidade, mudança de cultura, a fim de que esse material possa ser substituído por outras alternativas menos poluentes. A ideia de diminuir o uso das sacolas plásticas partiu do Ministério Público de Santa Catarina. O Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente já começou um trabalho de conscientização em todo o estado. Nós estamos buscando as alternativas em parceria. Então, o Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente está reunido com as entidades de âmbito estadual, seja a Associação Catarinense de Mercados, vão ter uma reunião com a Federação das Câmaras de Agentes Lojistas, para que, em conjunto, nós encontremos alternativas a essa realidade, né? E o principal é que a gente saia de uma situação em Santa Catarina onde nada é feito, para que num futuro próximo a gente consiga reverter essa situação, de modo que essas sacolas possam ser recicladas, possa ser utilizado um material alternativo que não polua o meio ambiente. Boa tarde. Deixa para mim 8 pães para mim e um pedaço de fogaça. Bom, agora são 4h30 da tarde, hora do cafezinho, quando todo mundo corre para a padaria. E as donas dessa panificadora aqui em Florianópolis mostraram que é possível cuidar do meio ambiente até na hora de comprar o pãozinho. Aqui as sacolinhas de plástico foram substituídas por bolsas de TNT. Ótimo. Obrigado. Valor. Eu achei excelente. É uma coisa inédita aqui em Florianópolis, né? É uma das únicas que realmente me ofereceram essa sacolinha e eu achei que está ótimo. Com esse hábito simples, Henrique evita o uso de pelo menos 5 sacolas plásticas por semana. Eu não gosto de sacola de plástico e comecei a discutir esse assunto com a minha sócia. E começamos a buscar alternativas para a sacola de plástico, né? Eu acho que ela polui, ela é incômoda, ela não traz grandes benefícios a não ser um pseudo conforto. No dia 5 de junho, que é o Dia do Meio Ambiente, nós lançamos a sacola retornável aqui na padaria, entregando de presente para todos os nossos clientes. Todo mundo que veio fazer compra daquele dia em diante ganhou uma sacola para levar para casa. E sempre com a recomendação de que abrissem mão da sacola de plástico e usassem essa sacola cada vez que fosse fazer suas compras. Alternativas podem partir desde saco de papelão, caixa de papelão, sacolas de lona, sacola de feira, enfim, cada pessoa utiliza em média 500 sacolas por ano, sacolas plásticas por ano. Então, quer dizer, a partir do momento que ele adota uma sacola de uso permanente, ele está evitando que essas sacolas caiam no meio ambiente, né? No Laboratório de Engenharia Bioquímica da Universidade Federal de Santa Catarina, os pesquisadores foram mais longe. Há 5 anos, eles estudam o cultivo de bactérias capazes de produzir o plástico ecologicamente correto. O alimento básico desses micro-organismos é o açúcar. No laboratório, eles são cultivados dentro do suco de abacaxi e o plástico surge naturalmente. São bactérias específicas
que vão utilizar uma fonte de carbono para produzir, então, um plástico que tem características muito semelhantes a um plástico de origem petroquímica. Esse plástico pode ser substituído pelo polipropileno sem nenhuma restrição. Ele é bastante utilizado hoje como na área de medicina, na área de fármacos, mas pode ser utilizado também para embalar alimentos. Essa bactéria ela tem a característica de consumir o carbono, geralmente de uma fonte natural, como por exemplo a cana-de-açúcar, o milho, o óleo de soja. Assim como a gente tem os pneuzinhos de tanto comer, ela vai se alimentando e vai estocando bolsões dentro do seu citoplasma, que são ricos nesse polímero. E o processo de extração vem em seguida, então, rompendo a parede celular dessa bactéria e liberando o polímero, que fica nessa característica, assim, após a formação de um filme. O plástico biodegradável leva só 6 semanas para se decompor, sem prejuízos ao meio ambiente. Mas, por enquanto, a produção é 5 vezes mais cara do que a do plástico petroquímico. Ele precisa de um ambiente propício para se degradar. Então, ele tem que estar ou no esgoto, ou na terra, ou no mar. Ele tem que ter um ambiente que ele possa ser atacado por bactérias. Então, na sua geladeira, com certeza, ele não vai ser atacado, no armário também não. Ele precisa do ambiente propício para iniciar a degradação. Será que é mesmo possível deixar de lado os saquinhos plásticos? Os especialistas acreditam que é tudo uma questão de costume, que em breve muita gente já vai estar acostumada, por exemplo, a usar o pano ao invés do plástico. E uma dessas pessoas é a Janaína. Além de usar bolsas de pano, ela ainda cria modelos para as compras. A ideia surgiu a partir de um desfile que eu vi que em São Paulo vários estilistas se reuniram para fazer sacolas ecológicas pensando no meio ambiente, com toda essa ideia. E eu resolvi reaproveitar o que eu tinha em casa. Eu tinha vários tecidos em casa e resolvi aprender a costurar e resolvi fazer as bolsas. A criação das bolsas reutiliza roupas e tecidos que não eram mais usados. A estilista garante que essa é uma maneira bem útil e prática de ajudar o meio ambiente. Basicamente, você tem que ter, no mínimo, 1 metro de tecido, um tecido resistente. Pode ser jeans, pode ser lona. E ter um forro, né, que é um tecido, um algodão para fazer o forro e saber costurar. Essas são as dicas básicas. É interessante, porque você vai colocando as coisas dentro e parece que cabe muita coisa, muito mais do que uma sacola plástica. Pensar que a sacola plástica é uma exceção, não é a regra. Então, se ela vai comprar determinada mercadoria numa loja, no supermercado, ela reflita se há necessidade ou não do uso da sacola. Às vezes, determinado objeto, 1 ou 2, não há necessidade da sacola. Então, se cada um fizer a sua parte, separar o material que vai ao lixo, enfim, começar a reciclar, a gente consegue mudar essa realidade.